Prezados amigos, estamos tratando dos princípios fundamentais aqui no processo civil contidos na Constituição Federal. Começamos com o devido processo legal, que é o princípio aqui nuclear, do qual todos os demais são derivados. E aí eu disse para vocês que nós temos duas, vamos dizer assim, caracterizações desse devido processo legal, ou duas formas desse devido processo legal. Temos o devido processo legal em sentido formal ou processual e temos o devido processo legal em sentido substancial ou material. O que nós falamos em relação ao direito processual civil? Aliás, ao devido processo legal em sentido formal. Olha só, garantia concedida à parte para utilizar-se da plenitude dos meios jurídicos existentes. Então, se eu tenho, por exemplo, um processo em que não foi realizada a citação da parte contrária, porém, nós tivemos uma sentença contra ela proferida, temos aqui uma ofensa ao devido processo legal, uma vez que a parte ré não pôde utilizar-se dos meios jurídicos existentes, ok? Nós temos aqui a possibilidade dos recursos. Se há previsão aqui de um recurso, não pode usar esse recurso, nós temos aqui que não foi permitida a utilização dos meios jurídicos existentes, e assim por diante. Vejam só, o devido processo legal em sentido processual, ele é aplicado também a outras relações. Vamos imaginar aqui uma relação existente em um procedimento administrativo disciplinar. Vou aplicar isso aqui? Vou aplicar. De que maneira? Eu tenho que aqui garantir o exercício com plenitude dos meios jurídicos existentes, de que a parte aqui se dispõe, ou de que o interessado se dispõe para fazer valer os seus direitos, ok? Então, em um processo administrativo, disciplinar, ou qualquer outro processo administrativo, eu tenho que permitir que a parte possa se defender, que a parte possa aqui recorrer quando for o caso, e assim por diante. Tudo isso dentro do quê? Dentro desse devido processo legal em sentido aqui formal. Paralelamente, o devido processo legal em sentido substancial. O que nós temos com relação a isso? Vejam só. Princípio por meio do qual se controla o arbítrio do legislativo e a discricionariedade dos atos do poder público, por seu intermédio que se procede ao exame da razoabilidade e da racionalidade das normas jurídicas e dos atos do poder público em geral. Dos atos do poder público em geral. Então vejam só, meus caros. Vou aqui examinar a razoabilidade de um ato, por exemplo, emanado aqui de qualquer um dos poderes, emanado da administração. Ok? Eu posso examinar um ato do legislativo. Será que esse ato é razoável? Será que essa reserva que foi realizada, ela aqui atende a uma situação de razoabilidade? Tudo isso nós vamos estudar nesse devido processo legal em sentido substancial, ok? Ou substancial. Então, por exemplo, nós temos aí uma vedação por parte de uma lei municipal. Só que essa vedação, ela é totalmente irrazoável, ela é totalmente desproporcional aos fins a que ela busca aqui. Então, o que nós temos? Eu posso buscar, então, que essa lei não me seja aqui aplicada. Por conta do quê? Por conta de uma ofensa ao devido processo legal em sentido substancial. Posso examinar também, por exemplo, uma decisão judicial que defere uma medida coercitiva. Será que essa medida coercitiva ela é razoável? Será que ela atende aqui à necessidade de efetividade da tutela jurisdicional? Então vamos examinar diante dessa particularidade, dessa razoabilidade, ok? Esse devido processo legal, meus caros, em sentido substancial, ele também encontra amparo na Constituição Federal em um outro dispositivo. Qual que é o outro? Olhem só.
o artigo 3º, que trata, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, vejam só que pergunta boa. Se cair, por exemplo, olha, de acordo com o artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal, constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Qual o princípio processual que nós vamos extrair desse artigo 3º, inciso 1? Extrairemos aqui o devido processo legal em seu sentido substancial. Por quê? Vejam só. É objetivo da República Federativa do Brasil que as normas e atos do poder público tenham um conteúdo justo, razoável, proporcional. Ok? Justo, razoável, proporcional. Então, a partir disso, nós temos que as leis devem garantir esta justiça, devem garantir essa razoabilidade, devem observar essa proporcionalidade, ok? Então, nós temos aqui esse devido processo legal nesses dois sentidos. Meus caros, o devido processo legal é aplicado também às relações de direito privado, não está circunscrito às relações de direito público, né? Por exemplo, uma contratação, temos um contrato que foi celebrado aqui entre duas pessoas, e esse contrato, ele vai aqui ofender a razoabilidade, a proporcionalidade, ao prever, por exemplo, uma multa altíssima em decorrência do descumprimento de uma cláusula contratual. Ok? Nós teremos agora, com o CPC de 2015, a possibilidade dos negócios processuais. O que serão os negócios processuais? De acordo com o artigo 190 do Código de Processo Civil, as partes poderão aqui estabelecer esse negócio processual para ajustar o procedimento. Então, o procedimento ele deixou de ser algo estanque. Nós tivemos aqui, com o CPC de 2015, essa autonomia da vontade das partes, aqui, que permitiu que elas adotassem, ajustassem os procedimentos de acordo com como elas entendem aqui necessário. CPC 73, temos possibilidades de negócios processuais? Temos. A questão que o CPC 2015, nós teremos agora negócios processuais atípicos. Explica isso, Luciano. Isso é um parênteses aí no seu estudo. Vejam só. No CPC 73, as partes podem estabelecer o foro de eleição? Podem. Isso é um negócio processual. As partes podem suspender aqui o processo? Podem. Isso é um negócio processual. Então, no CPC 73, nós temos a previsão de determinados negócios processuais. São negócios processuais típicos, ok? Eles continuam no CPC de 2015, que também prevê, e aí no artigo 190, negócios processuais atípicos, por meio dos quais as partes podem aqui estabelecer regras relativas ao procedimento. Sem, contudo, jamais isso pode acontecer, ofender ao devido processo legal. Quer seja devido processo legal em seu sentido processual, quer seja em seu sentido substancial. Devido processo legal em seu sentido processual. Eu não posso excluir o direito de defesa da parte, por meio de um negócio processual. Eu não posso estabelecer, por exemplo, um prazo de resposta que seja inferior ao previsto na lei. Porque eu posso aqui estar prejudicar o exercício do direito de defesa. Então, mesmo o negócio processual que for aqui estabelecido, ele tem que observar tanto o devido processo legal em seu sentido processual, quanto o devido processo legal em seu sentido substancial também. A razoabilidade, a proporcionalidade dessas cláusulas fixadas quanto a esse procedimento. Professor Luiz Rodrigues Vambi, ao tratar aí
dessa questão relativa aos negócios processuais, ele trouxe até uma expressão muito interessante, que ele falou o seguinte: nós temos aqui procedimentos especialíssimos. A partir do quê? A partir dessa possibilidade de que as partes façam esse ajuste processual. Ok? De que as partes façam esse ajuste processual, esse ajuste do rito. Então, o que a gente pode identificar? Que nós temos no CPC de 2015 a possibilidade da adoção do procedimento comum, dos procedimentos especiais e também de um procedimento ou de procedimentos especialíssimos decorrentes desse ajuste que as partes podem aqui realizar, mas sempre observando o devido processo legal. Ok? Então, primeiro princípio aí importante. Vamos examinar a partir de agora os princípios consectários, os princípios aqui decorrentes do devido processo legal. Vamos começar com o princípio da isonomia. Olhem só. O que significa a isonomia? Significa aqui que os litigantes devem receber do juiz tratamento idêntico. Né? Nós temos aquela regra clara, básica, segundo a qual nós teremos a necessidade de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. E isso se aplica também ao processo civil, também se aplica aqui ao direito processual, ok? Vejam só, muito embora então nós tenhamos essa necessidade de tratamento igual e de tratamento aqui igual, vou entender também esse tratamento desigual na medida de sua desigualdade, então nós temos a previsão de determinadas, não são privilégios, mas são, de outro lado, prerrogativas processuais. Como, por exemplo, fazenda pública. Fazenda pública, pelo CPC 73, tem um prazo em quádruplo para poder contestar e em dobro para poder recorrer. Ok? No CPC de 2015, terá prazo em dobro. Não haverá mais diferença entre prazo para contestar e prazo para recorrer. Teremos o prazo em dobro, ok? Isso se justifica, Luciano? Isso se justifica. Por quê? Isso justifica na medida em que a fazenda pública defende o interesse público e há uma necessidade aqui de colheita de informações e outras situações que justificam essa situação aqui de adoção da prerrogativa. Ok? Outro exemplo, a questão dos litisconsortes com diversos procuradores, em que eu tenho aplicação do prazo dobrado. Outro exemplo, prazo dobrado para o Ministério Público, prazo dobrado para a Defensoria Pública. Tudo isso aqui inserido, meus caros, também nesse princípio da isonomia, mas tratando os desiguais de forma desigual na medida aqui de sua desigualdade, ok? Nós temos, por exemplo, que o réu citado por edital, que não ofereceu resposta, a ele será dado um curador. Por que a esse réu citado por edital será aqui dado um curador especial? E se um outro réu citado pessoalmente que não ofereça resposta, a ele não será dado aqui curador especial? Atendimento da isonomia, tratar os desiguais de forma desigual. Como eu não sei, como eu não posso presumir com absoluta certeza de que a citação por edital, de fato, vai dar conhecimento ao réu da ação, então eu vou garantir aqui que alguém faça a defesa daquele réu ausente, ok? Observância da isonomia nessa situação, ok? Próximo princípio. Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. E em relação, meus caros, ao princípio do juiz natural, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque hoje nós não falamos apenas juiz natural. Nós temos juiz natural, temos
temos promotor natural, já se fala até de defensor público natural, até de defensor público natural. Vejam que interessante, como isso foi sendo ampliado. Como é que eu tenho que entender esse princípio do juiz natural? Dessa maneira aqui, olha só, eu acho a mais completa, de acordo com o professor Nelson Neri Júnior. Esse princípio, ele é tridimensional. O que ele significa? Nós temos aqui 3 significados. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, ou tribunal ad hoc, ok? Não haverá juízo, nós não vamos criar um tribunal para o julgamento de uma determinada causa, ok? Há um problema, vou criar um tribunal para o julgamento desse problema. Isso é o quê? Um tribunal de exceção. Não posso criar esse tribunal de exceção, em decorrência do princípio do juiz natural. Segundo significado, todos têm o direito de submeter-se a julgamento civil ou penal por juiz competente, e essa competência aqui eu me refiro à competência absoluta, pré-constituído na forma da lei. Pré-constituído na forma da lei. Meus caros, então eu tenho aqui a necessidade de ser julgado, eu tenho esse direito de ser julgado por um juiz que seja competente. E a competência, ela é firmada por regras aqui, por normas indicadas, tanto na Constituição Federal quanto na lei processual. Então vem a Constituição Federal, faz a divisão aqui, faz a divisão atribuindo à Justiça Eleitoral o julgamento de determinadas demandas, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, e temos aí o aspecto residual, né? Temos a Justiça Militar. Então vem a Constituição, já faz essa primeira atribuição, né? Essa primeira aqui repartição dessas atribuições, dessa competência. E essa competência, então, que eu me refiro, é a competência absoluta. Por quê? Porque nós temos também a competência relativa, que tem que ser estudada aqui à parte. Então, a parte aqui, os agentes, os sujeitos processuais, têm o direito de ser julgados pelo juízo ou pelo juiz competente. E não só isso. 3. Esse juiz competente deve ser o quê? Imparcial. Se a imparcialidade for comprometida, teremos aqui uma ofensa ao princípio do juiz natural, ok? Se a imparcialidade for comprometida, uma ofensa ao princípio do juiz natural. Por quê? Porque nós tivemos uma situação em que essa pessoa foi julgada por um juiz que não reunia condições de julgar por conta da sua parcialidade. Então, por conta disso, nós temos aqui essa ofensa, ao princípio do juiz natural. Muito bem. Agora, vejam só, essa repartição desses 3 itens, né, ela não é feita tão somente pelo professor Nelson Neri. Nós temos outros professores que também defendem esse desdobramento desse princípio. E alguns apresentam aqui que esse desdobramento deve ser feito em 3 conceitos. Quais são esses 3 conceitos? Primeiro conceito: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição. Só são órgãos jurisdicionais aqueles que forem instituídos pela Constituição. Então nós temos o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e assim por diante. Ninguém pode ser considerado, e aí vem um outro conceito, né? Ninguém pode ser considerado julgado, ou ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato. Eu não posso criar um tribunal para julgar, por exemplo, um ato de homicídio hoje praticado. Pratico homicídio hoje, amanhã eu crio um tribunal para julgar esse homicídio. Isso é o quê? Um tribunal de exceção. Nós teremos a possível criação de um tribunal para julgar os fatos posteriores.
E um terceiro conceito importante também, que entre os juízes pré-constituídos, ok? Entre os juízes pré-constituídos, vigora aqui uma ordem, vigora uma regra de competência. Entre os juízes, vigora aqui uma regra de competência, de modo que um juiz trabalhista, ele poderá julgar aquelas demandas indicadas lá no 114. O juiz federal, no artigo 109 da Constituição Federal, o Tribunal Regional Federal, 108 da Constituição Federal, e assim por diante. Então nós temos aqui uma ordem taxativa de competências, ok? Uma ordem taxativa de competências, atribuindo-se essa competência residual à Justiça Estadual, ok? Então nós temos, por conta de tudo isso, esse princípio aqui do juiz natural. Por favor, meu caro, fechando todo esse conceito aqui apresentado, todo esse significado apresentado pelo professor Nelson Neri Júnior, e como também, por exemplo, salvo engano, eu coloquei até na apostila, a professora Ada Pellegrini de Nover também apresenta aqui os conceitos que são aqui atrelados, né, a esse princípio do juiz natural. Ok? Vamos partir para um outro princípio, que é o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou princípio do direito de ação. O que significa isso, meus caros? Vejam só. Não é possível que o legislador ou qualquer indivíduo impeça o jurisdicionado de ir ao juízo apresentando a sua pretensão. Por esse motivo, assegura-se aqui o direito de ação, que se revela como um direito subjetivo à sentença. Um direito subjetivo à sentença. Vejam só. Então, nós temos aqui o princípio do direito de ação. Eu tenho o direito de provocar o poder judiciário. Ok? Eu posso provocar o poder judiciário pelos meios previstos em lei. Agora, ao provocar atividade jurisdicional, para que eu possa obter uma sentença de mérito, eu necessito preencher determinados requisitos de admissibilidade da sentença de mérito. Eu preciso aqui observar, em primeiro lugar, a questão dos pressupostos processuais e das condições da ação. Vejam. Em primeiro lugar, a inafastabilidade. Posso provocar o poder judiciário. Agora, para que eu possa fazer jus a essa sentença de mérito, eu preciso, então, observar aqui, preencher determinados requisitos. Dois detalhes importantes de acordo com o CPC de 2015. Entre as normas fundamentais do CPC de 2015, está a da primazia do julgamento de mérito. O que significa isso? Significa que será dada uma preferência pela análise do mérito. Isso se aplica a todo o processo, inclusive a questão de recursos. Então, se eu provoco atividade jurisdicional, o juiz vai se esforçar para suprir eventuais nulidades ou desconsiderar essas nulidades com a finalidade de que, ao final, exista ou tenha, que seja proferida, uma sentença de mérito. Ok? Vejam que interessante como isso vai influenciar aqui. Se eu tenho essa possibilidade de provocar atividade jurisdicional e tem que preencher todos os requisitos, se o juiz verifica de antemão que esses requisitos de admissibilidade não estão preenchidos, o que ele faz? Ele intima a parte para que a parte possa aqui regularizar essa petição inicial, regularizar aqui o seu pedido, regularizar aqui essa provocação, para que seja possível o processo andar e, ao final, termos uma sentença de mérito. Ok? Um outro detalhe importante também, meus caros, é o seguinte. Quando eu falo aqui da necessidade da observância de determinados requisitos de admissibilidade, estamos tratando aqui tanto de pressupostos processuais, temos pressupostos positivos, pressupostos negativos, temos pressupostos de existência, pressupostos de validade,
pressupostos intrínsecos, pressupostos extrínsecos. Vamos tratar disso depois, na segunda aula. Vamos tratar aqui de toda a classificação desses pressupostos processuais. E temos as condições da ação. Com relação às condições da ação, existe atualmente uma discussão se elas ainda existem ou se elas existirão no CPC de 2015 como uma categoria processual. O professor Fred Dier, por exemplo, ele está escrevendo e defende que o CPC de 2015 ele não encampa as condições da ação como uma categoria processual. Tanto é que ele estuda o interesse e a legitimidade lá nos pressupostos processuais. Ok? Se nós entendermos, como eu entendo adequado, que as condições da ação persistem também no CPC 2015, nós devemos só fazer a observação de que nós teremos apenas duas condições da ação, que são a legitimidade e o interesse processual. Legitimidade aqui a de causa e o interesse processual. Porque a possibilidade jurídica do pedido, ela foi alçada à discussão no mérito. Ok? Então, condições da ação, se eu entender que ainda existirão no CPC 2015, nós teremos apenas duas. Ok? Então, princípio aqui da inafastabilidade do controle jurisdicional. Ok? Voltando aqui. Consectário desse princípio, nós temos aqui, por exemplo, a garantia da assistência jurídica e integral aos necessitados. Por exemplo, eu tenho que garantir aqui essa assistência jurídica integral por meio de quem? Por meio da Defensoria Pública, que poderá atuar, quer seja no aspecto jurisdicional, quer seja no aspecto administrativo. Por exemplo, um defensor público pode aqui representar o seu assistido em um requerimento ao oficial do registro de imóveis para que haja a suscitação de dúvida lá no registro, ok? Para que seja decidido pelo juízo competente. Então, isso é possível que o defensor público faça? É possível que ele faça. Por conta do quê, meus caros? Garantindo essa assistência jurídica aqui integral, por meio aqui, de modo que eu posso ter esse controle do ato posteriormente pelo juiz, ok? Pelo juiz corregedor, no caso do serviço de registro de imóveis, ok? Paralelamente, meus caros, nós temos aqui o direito ao processo, ok? De um lado, eu tenho aqui esse princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ok? Então, ninguém pode aqui, não é possível que a lei me prive de buscar a tutela dos meus direitos, ok? Eu tenho esse direito de buscar o judiciário e apresentar a minha pretensão. Agora, lá depois que nós vamos verificar o preenchimento dos pressupostos e condições da ação. E temos também, de um modo geral, a questão do direito ao processo. Direito ao processo. Qual que é o significado? O que é esse direito ao processo? Vejam só. O direito ao processo, no Estado constitucional, é um princípio no qual devem nortear as atividades processuais do Estado e particulares em determinadas ocasiões. Então, o direito ao processo. Vejam, eu não tenho só aqui a questão da inafastabilidade do controle jurisdicional. Eu tenho direito ao processo. O que significa isso? Esse direito ao processo, além de ser um princípio processual, ele também é entendido como uma cláusula geral. Uma cláusula geral. Por quê? Porque nós temos aqui que observar um perfil constitucional mínimo de um processo justo. Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar uma atribuição aqui, uma exclusão de sócio. Vamos imaginar uma exclusão de sócio entre particulares aqui, sem que fosse dada a oportunidade de ampla defesa para o excluído. Ok?
Então temos uma situação aqui de ofensa desse direito ao processo. Por quê? Nós temos aqui essa possibilidade que os particulares possam se valer do devido processo. Então vejam só. Conforme o Supremo Tribunal Federal, esse direito ao processo é uma cláusula geral na medida em que as normas que integram o processo devem observar o perfil constitucional mínimo do processo justo, sob pena de violarem o direito a esse processo justo. E quando nós falamos de processo, vamos entender processo judicial, processo administrativo, procedimento aqui entre particulares, ok? Então, todos aqui observando esse direito ao processo, ok? Luciano, por que você falou desse direito ao processo? Olha só essa questão que caiu no TJ do Mato Grosso, ok? Que, aliás, vamos fazer o seguinte, vamos comentar essa questão no próximo bloco.